Olá, irmãos e irmãs queridos do Pai, Shalom, amados, estamos nós aqui e vamos meditar mais uma vez numa porção da Sagrada Escritura. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, qual é a semente. Vamos lá, eu quero dar continuidade ao pensamento que vinha falando com você no dia de ontem, na meditação de ontem. Mas hoje eu quero ler o texto que está em João capítulo 14, do verso 8 até o verso 11. João 14, de 8 a 11, diz assim: Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eu gosto tanto disso. Senhor, mostra-nos o Pai, isto é suficiente para nós. Ah, que maravilha! O Pai nos é suficiente. Aí o Senhor disse assim: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Como assim, Felipe? Você não viu ainda? Verso 10: Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Isto não ficou claro ainda? Aí continua o Senhor: As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ô Felipe, se você ainda não acreditou no que eu falei, olha para as obras. E por ver que as obras que eu faço são as mesmas que o Pai faz, ou seja, a gente trabalha na mesma obra. Toda vez que eu paro para atender alguém, é porque entendo que o Espírito Santo está agindo ali. Então, estou trabalhando na mesma obra que o Pai, estou fazendo a mesma coisa que o Pai faz, Felipe. Isso já deveria ser prova suficiente para você de que o Pai está em mim. Quem me vê está vendo o Pai. Ah, meus queridos e amados, pode você afirmar que nós e o Pai estamos fazendo as mesmas coisas? Mas falando sobre o assunto de ontem, veja bem o que o Senhor está nos ensinando aqui, que o Pai estava nele. Ele era o Filho do Altíssimo e por isso o Pai estava nele. E ele estava no Pai. Você que me ouve e eu que estou falando com você, podemos dizer a mesma coisa? Pelo menos nós dizemos, afirmamos que somos filhos do mesmo Pai que o Senhor. Somos filhos do Altíssimo. E nós podemos afirmar que Ele está em nós e que as obras que nós fazemos são as obras que Ele faz, que as obras que Ele faz são as obras que nós fazemos. Nós podemos afirmar que temos um agir em comum com o Pai. Com relação ao tema de ontem, onde eu procurei falar com pessoas que se vitimizam, sentem vítimas de outros, atribui a outros a culpa por seu sofrimento, por sua condição, sua situação, e esses outros às vezes é a família, às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes é o marido, o ex-marido, ou a esposa, ou a ex-esposa, ou a igreja, ou o pastor, ou o governo, ou a pandemia. Ou seja, esse outro pode ser alguma situação também
Estou sofrendo isso por causa dessa situação, por causa dessa condição. Estou sofrendo isso porque fulano me amaldiçoou. Estou sofrendo isso porque pessoas falaram mal de mim, me amaldiçoaram. Estou sofrendo isso porque foi feita obra de bruxaria contra mim. E eu quero dizer que essas coisas realmente podem acontecer e acontecem, têm acontecido. Aconteceu comigo, eu tenho certeza que isso acontece. Mas à medida em que você descobre que o que está acontecendo com você foi por comportamento de alguém, foi porque a família fez isso, porque fulano fez isso, porque as pessoas, os amigos fizeram isso, falaram isso. À medida que se descobre, tem que se descobrir isso de imediato. Seria ideal que nós soubéssemos disso assim que as coisas acontecem. Para quê? Para sabermos lidar com as questões. Porque à medida em que sabemos o que aconteceu, nós temos a explicação do que aconteceu e agora nós podemos agir. Agir de que forma? Repreendendo. Agir de que forma? Agir com a fé, com o escudo da fé. Apagando os dardos inflamados do maligno. O Pai se deu a nós, o Pai está em nós para resolver tudo isso. E é incrível que eu, com o Pai em mim, consiga ser vítima dessa situação, mas pode acontecer se eu não souber o que está acontecendo, mas quando eu sei, eu preciso lidar com isso da melhor forma possível. Eu preciso resolver, porque cabe aí uma pergunta. Fulano fez, ou cicrano fez, mas por que você deixou? E se você sabe que foi isso que aconteceu, se foi por causa de fulano, foi por causa de cicrano, foi por causa disso ou daquilo, por que você continua deixando isso acontecer? Por que você fez do outro o fundamento da sua vida? Por que você deu esse poder ao outro? E por que você mesmo, depois de saber, continua dando esse poder ao outro, colocando o outro como fundamento da sua vida? Um outro capaz de te fazer sofrer, um outro capaz de te fazer ficar numa condição sem saída. Quem tem que estar em nós é o Pai. As obras que nós produzimos precisam ser as mesmas obras do Pai. E aí, o que eu tenho produzido? Qual é a minha obra? O que tem acontecido comigo? Como tem sido o meu viver? É um viver de tristeza? É um viver como tem sido? De alegria? Como tem sido esse meu viver? Como que essas obras do Pai aparecem em mim para provar que Ele está em mim e que eu estou nele? O Senhor então nos disse: as palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, o que eu falo para vocês, o que eu ensino para vocês não vem de mim, não é minha opinião. O Pai que está em mim é que faz as obras. Quando eu falo levanta e anda, para o deficiente físico, não sou eu que estou falando, é isso que o mestre está dizendo, é o meu Pai que está fazendo essa obra. Eu estou com ele em parceria fazendo a mesma obra. Mas as palavras que estão saindo da minha boca não são minhas. Meus filhos queridos, nós precisamos dessa unidade com o Pai. Desta unidade com o Pai. Entende por que eu digo para você que eu não posso dar ao outro o poder de ser fundamento de minha vida, de me direcionar?
Eu vivo sofrendo hoje, amanhã, depois de amanhã, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, por causa do outro. Como assim? Quem é que está em mim? É o pai ou é o outro? Por que eu fiz do outro ou do que o outro fez o meu fundamento? Não é isso que me direciona. Quem precisa me direcionar é aquele que está em mim. Que caminho eu tenho seguido? Isso prova quem é que está em mim. Nós precisamos, amados, queridos, seja triste, seja alegre, seja na angústia, seja na aflição, seja na alegria, seja qual for o momento que você está vivendo agora, que eu estou vivendo. As obras que fazemos precisam testificar de que o Pai está em nós. Porque quem tem o Pai em si não tem outro jeito, é as obras que vai mostrar. São as obras que o Pai está fazendo. São as obras. Se o Pai está em mim, as obras que eu faço são as obras que Ele faz. Vamos pensar nisso e ajustar a nossa vida aí. Vamos pedir a Ele. Ele quer ajustar a nossa vida a isso. Ele quer ajustar o nosso comportamento, o resultado do nosso viver, o nosso dia a dia, a Ele. Aquilo que aparece em nós, que eu vejo e que outros veem, precisa ser a obra dele. Vamos buscar isso, vamos, você e eu, vamos buscar isso. Vamos pensar nisso, vamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, que é a mesma coisa. Eu espero que esta palavra tenha atingido o seu coração, porque eu vou continuar meditando nela neste dia. Eu quero que ela faça parte de mim. Eu quero que o Pai esteja em mim, que eu veja o Pai em mim e que as obras que aparecem pelas minhas mãos sejam as obras dele. Que palavras dele saiam da minha boca para edificar, para consolar, confortar, para consertar, para direcionar, para exortar, conforme a necessidade, dentro do amor e da graça dele. Pai, papai querido, que em nossa vida, em nosso viver diariamente, apareça a tua obra, a tua fala, as tuas palavras saiam da nossa boca. Que o Pai que está em nós fale, que o Pai que está em nós faça. Que não apareça a nossa obra, porque a nossa obra não é boa, não é agradável e é imperfeita. Mas nós queremos ver os teus propósitos, porque eles são bons para as pessoas, eles são agradáveis, eles são perfeitos. Nós queremos isso, nós queremos viver em outra dimensão, queremos viver a realidade que nós falamos, nós dizemos que o Pai está em nós. Nos ajude, portanto, a mostrar as mesmas obras, a nos empenhar nas mesmas obras que o Senhor está fazendo. Que seja assim comigo, que seja assim com o meu ouvinte, que esse meu ouvinte, inclusive, compartilhe esta palavra, porque eu sei que é da tua vontade que ele transmita para outro. Eu sei, Pai, eu sei. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique assim, então, nessa graça do Pai, nessa paz do Pai. Um grande abraço e até o próximo áudio, dentro da permissão do nosso Papai do Céu. Amém.